Eu acabei de receber doutora Andressa Zanandréia, acertei? Isso, acertou. Bem-vinda ao Ver Mais. E o assunto agora é aquele que eu falei. Quem tem dermatite atópica já deve saber do que eu estou falando. Aquela vermelhidão e aquelas coceiras na pele que agora aumentam com a chegada do frio. Se você tem dúvidas ou perguntas, pode mandar pra gente. E quem não tem, às vezes tem e não sabe, também fica ligado aí, porque informação sempre é bom para todo mundo, né? Boa tarde, doutora, bem-vinda ao Ver Mais. Obrigada. Eu acabei de comentar contigo que eu acabei de descobrir que eu tenho dermatite atópica. Pois é, e não sabia. Tata. Se identificou com as lesões? Sim, que são aquelas coceirinhas que dão aqui, ó. Exatamente. Mas pra gente começar, então, o que é essa dermatite atópica? A dermatite atópica, ela é uma doença que ela é multifatorial. Então, são diversos fatores, como genéticos, fatores ambientais, fatores imunológicos, e que, com o passar do tempo, acabam desencadeando essa lesão bem característica que é chamada de eczema. Eczema. No caso, o frio agora, ele potencializa ou no calor também, quem tem dermatite tem o ano inteiro? A maioria dos casos ela piora no frio, porque o frio por si só já deixa a pele mais seca. E a dermatite atópica, ela é caracterizada pela pele seca. Então, vai intensificar a lesão da pele, dá mais coceira ainda e vai abrindo mais lesões consequentemente. E quais são, então, os sintomas que a gente pode falar dessa doença? Dessa doença. Então, o eczema ele é caracterizado por uma lesão avermelhada. Esse vermelho coça bastante e, com o passar dos dias de tanto coçar, o paciente acaba abrindo lesões, manchinhas, começa a descamar, começa a fazer feridas e, às vezes, acaba até contaminando com bactérias e tudo mais. Essas lesões, elas têm uns locais bem característicos de aparecer. Então, quando é bebezinho... Tem umas fotos, tem algumas fotos aí aparecendo. Então, na vida adulta, é mais em punho, nas mãos, pode acontecer no rosto também, mas principalmente em regiões flexoras. A minha é aquela ali da região flexora do braço. Aqui. Isso, é bem característico, então, na região flexora do braço e atrás dos joelhos também. E em bebezinhos é mais na face, nas bochechas e no pescoço. E sempre a principal característica é muita coceira no local da lesão. Entendi. Eu li que essa doença comete 20% das crianças. Bastante. Quer dizer, mais crianças do que adultos. Mais crianças do que adultos. E principalmente as crianças, no primeiro ano de vida, a maioria das crianças já abre o quadro no primeiro ano de vida. Mas tem uma razão de ser, assim, um motivo para... No primeiro ano de vida? Os fatores genéticos, eles já começam ali... Tem pacientes que já no primeiro dia já tem a característica da pele já danificada, a gente já consegue identificar. Então, os fatores genéticos vêm desde o parto normal, a história familiar, se o pai ou a mãe já tinham alguma alergia, uma rinite, uma asma, uma dermatite atópica mesmo. E vem junto os fatores imunológicos, com alterações imunológicas que acabam desencadeando ali a coceira e tudo mais. E os fatores ambientais. Então, os fatores ambientais são os ácaros, que está todo mundo já cansado de ouvir falar agora nessa época do ano, os ácaros. Os pólens, que na nossa região, a questão do azevém, por exemplo, é um pólen bem característico da nossa região e pode intensificar as lesões de pele. O frio, a gente toma banho com água mais quente, é inevitável. Mas não tem como, né? Não dá pra água fugir bem da água quente quente mesmo, né, Tata? E isso resseca mais ainda a pele. E aí acaba gerando mais coceira e mais lesões. Era isso que eu ia te perguntar agora. A água quente do banho, então, a gente sabe que ela resseca a pele, mas não tem como fugir do banho. Não tem como fugir do banho, gente, no frio. Não vai dizer, ai, tenho dermatite, então não vou tomar banho por causa disso. Não, dá pra tomar. Mas depois, essa hidratação, ela tem que ser feita com hidratante específico ou hidratante que a gente já usa normalmente? Hidratante específico. Na verdade, o banho já vem desde a temperatura da água, que tem que ser um pouquinho mais amena. O sabonete é muito importante, o sabonete com pH neutro, que aí ele agride menos a pele, de preferência líquido. O sabonete você vai passar só nas áreas que precisa mais, não precisa ficar assim ensaboando. A gente ama uma espuminha. Que é bonito no comercial, né? Isso. Na propaganda. Mas para quem tem dermatite, isso acaba prejudicando porque tira a proteção da pele que já é danificada. Saiu do banho, imediatamente besunta
a pele no hidratante. Mas aí tem que ser um hidratante São hidratantes específicos, são hidratantes com características de hidratação mais intensa, de penetração mais intensa, e eles vão fazer uma película na pele para não deixar perder a água e os óleos que mantêm a pele hidratada. Entendi. Então, já tem uma pergunta aqui, ó. Boa tarde, é a Mari. Minha filha de 4 anos tem dermatite na região das pernas, abaixo do bumbum. Às vezes melhora, às vezes piora. Daí ela tá dizendo aqui que ela passa Topizon e para hidratar, Hidraporin. Tá correto? Isso, tem que usar o hidratante, mas tem que identificar a causa, né? O que é que está ocasionando isso? Se são só ácaros e tudo mais, ou se tem algum produto de higiene, essa dermatite atrás no bumbum, atrás em crianças, a gente chama de dermatite do vaso sanitário. Até o produto que é usado para limpar o vaso sanitário faz uma dermatite de contato. Entendi. Então tem que identificar a causa dessa dermatite para evitar o fator causal e aí o hidratante e a pomada em casos específicos. Ó, boa tarde, Tata. Meu nome é Salete, do bairro Paraíso. Obrigada, Salete. Minha filha tem dermatite atópica na perna. Ela tem 10 anos, passa hidratante e pomada nela, já levou no dermatologista e nada de melhorar. E ela sente muita coceira no local. O que ela deve fazer, doutora? A dermatite atópica, ela tem os períodos de melhora e piora, é próprio da doença. Então, às vezes, por mais que você faça tudo certinho, ainda ela pode piorar um pouquinho. Mas o mais importante é intensificar a hidratação da pele e ver se não tem alguma infecção, alguma coisa junto e ver o fator causal. O que pode estar piorando a dermatite ou não estar deixando ela melhorar. Eu estava lendo que existem alguns alimentos que podem também desenvolver a dermatite atópica? Na verdade, são pacientes que já têm a dermatite atópica, mas piora as lesões com alguns alimentos. Isso pode acontecer em cerca de 10% dos pacientes. O leite, o ovo e o trigo são os principais alimentos envolvidos nisso. Então, não é aquela alergia alimentar que o paciente come o alimento e logo empipoca inteiro. Não. Ele vai ingerir o alimento e cerca de 2, 3 dias ou até mais, depois ele vai piorar as lesões ou a coceira na pele das lesões da dermatite atópica. Entendi. Uma pessoa que nunca teve, por exemplo, tem 20, 30 anos, eu posso desenvolver essa dermatite de uma hora para outra? Pode, Tata. Sério? 10% dos pacientes, a dermatite começa só na vida adulta. Sério? Isso mesmo. Gente, mas existe um motivo? Alimentação? Genética, tu falou? Provavelmente já tem uma genética, né, predisposta, e aí vai depender da exposição desse paciente aos alérgenos, por exemplo, no trabalho, no dia a dia dele, no campo. Aqui a nossa região, a questão do pólen é muito intensa, então a gente acaba sensibilizando ao longo do tempo e aí acaba desencadeando a alergia. Entendi. E como muitas vezes a pessoa pensa, mas é só uma coceirinha na pele, mas às vezes é aquela coceira que machuca, né? Machuca e tira a qualidade de vida do paciente. Isso é muito importante a gente falar sobre isso, porque é um paciente que, apesar de ser uma coceira às vezes leve, você dormindo, você está coçando automaticamente, você não tem um sono reparador, porque a coceira está incomodando, por mais que você não acorde. Você tem as lesões aparentes, então, né, para a autoestima do paciente, isso acaba implicando também. Eu tenho pacientes, por exemplo, adolescentes, que eles vêm para o consultório quando estão em crise, até com touca, com moletom, assim, só aparece o rosto aqui, tapando tudo. Então, a autoestima é uma questão que atrapalha bastante. E, às vezes, até na carreira, no trabalho, nos estudos, você não consegue se concentrar e tudo mais. Então, essa coceirinha, ela pode trazer grandes danos. E qual que é o perigo para as pessoas, por exemplo, tá em casa, tá se coçando, é uma alergia, de tomar um antialérgico por conta própria, nesse caso? Existem diversos tipos de antialérgicos, né? E se você tem alguma outra doença, uma hipertensão, um diabetes, alguma outra doença, esse medicamento ele pode interferir nessa outra patologia de base que você tem. Então, sempre tem que passar por um atendimento médico, fazer avaliação para ele sim prescrever, olha, nos momentos da crise você vai usar esse medicamento ou essa pomada e ter a orientação correta. E uma outra coisa que eu li também, que eu não achei nada agradável, principalmente para quem tem, é que asma e rinite alérgica também podem vir aí junto com a dermatite atópica. Isso, a gente chama isso de marcha atópica. O que é essa marcha atópica? A gente sabe que vai ser mais ou menos esse ciclo. Começa com a dermatite atópica e cerca de 40% dos pacientes que têm dermatite atópica evolui com asma e rinite.
É uma porcentagem muito grande. É uma evolução terrível, né? E vai começando. Então, a dermatite atópica, aí depois vem uma rinitezinha, pode vir uma alergia alimentar junto associada e às vezes acaba evoluindo com asma. Então, são pacientes que já têm a genética para alergias. Entendi. E aí acaba ativando. E a gente só descobre a dermatite quando a gente está passando por ela, ou existe algum tipo de exame, de teste para identificar antes e fazer algum tratamento preventivo, se existe um tratamento preventivo? Não, a prevenção, tem muitos estudos mostrando, por exemplo, você é alérgica e teu marido também, aí vocês vão ter o bebê. A partir do momento que ele nasce, existem estudos mostrando que se você já começar a usar o hidratante, hidratar a pele dessa criança, tem uma menor chance, diminui a chance de evoluir com dermatite atópica. Então, esse é o único ponto que tem se falado agora nos estudos de prevenção. Entendi. Né? Mas o diagnóstico mesmo só é feito quando começam as lesões e as características. Então, e aí tem a moça dizendo aqui, ó, que a criança, o filho usa moletom com touca sempre. Ó, que ele tem uma casca na cabeça que faz ferida, usou vários shampoos receitados pelo dermatologista, mas foi tudo paliativo e logo volta. Diz que ele é adolescente, está saindo atrás da orelha também e usa moletom com touca sempre. Isso aqui já não é uma dermatite, imagina, né? Tem que avaliar. Pode ser uma psoríase de couro cabeludo, pode ser uma dermatite seborreica que não está conseguindo fazer um tratamento, o shampoo não está conseguindo penetrar e atingir o efeito. Entendi. Tem uma outra aqui, bem interessante, que a gente até conversou antes, perguntando se os banhos no qual a pessoa se esfrega muito também provoca dermatite ou não é nada a ver? É mais uma dermatite de contato. O banho, o sabonete em si já tira a barreira cutânea, né? E mais você esfregar, você retira a primeira camada da pele. Então, com o tempo, se você fizer isso com muita frequência e muito intenso, acaba danificando e fazendo uma dermatite de contato. Entendi. Então, para a gente acabar, queria te agradecer, doutora, pela participação. Muito obrigada. Imagino que tenha ajudado muita gente. Em caso de dúvida, procure seu médico. Isso mesmo. A gente está pronto para orientar, para esclarecer, para fazer os exames se forem precisos e dar a melhor conduta. Então tá bom, muito obrigada. Espero vê-la outras vezes aqui no Ver Mais.